Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal J Cartola, rapaziada. Eu espero que todos vocês estejam bem e bora que bora para mais uma rodada. E é para falarmos aí e escalarmos também, darmos dicas aí para a rodada 5 do Cartola 2025. E como vocês puderam ver aí no fundo, cara, que imitada nessa rodada 4. Fizemos 110 pontos. Valorizamos 6,53 cartoletas e olha o nosso patrimônio. Olha quantas cartoletas já estamos aqui, cara. Com 140 cartoletas. Para vocês terem ideia, a média dos cartoletos é de 118. A gente já está atropelando essa média. E fora essa mitada aqui de 110 pontos, galera. A média foi de 70 e a gente chegou a 110, beleza, galera? Se você quer receber dicas, se você quer mitar, cara, se você quer fazer essa pontuação aqui nessa próxima rodada, eu vou lhe convidar a se inscrever aqui no canal. Saiba que você é muito bem-vindo aqui e eu fico muito feliz com a sua presença. Meta de 100 likes nesse vídeo aqui, cara. Deixa o like. Se você não deixar o like, você vai zicar na rodada 5. Você quer zicar na rodada 5? Eu acredito que não. Então, mete o dedo no like aí e comenta aí embaixo. Quero saber se tem alguém que fez mais pontos que eu. Se não fez, beleza. Comenta aí quantos pontos vocês fizeram, que eu quero saber de vocês também. E vou deixar também um comentário aí, um coraçãozinho pra vocês, beleza? Ó, e outra informação importante, cara, estamos com 356 pontos no geral. Se dividir por 4 rodadas que teve até agora, está com média de 89 pontos por rodada. Ou seja, galera, é uma coisa aí, é uma pontuação muito alta, é uma média muito alta, rapaziada. Então, cara, vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão mitar aí, tá? E falando do nosso time aí, ó, Juninho Capixaba, acertamos 20 pontos. Cara, Jair foi mal, 0 pontos. Galera, o que aconteceu aqui, ó? Léo Ortiz estava como provável, a gente colocou, ele não jogou e o banco dele negativou aqui. Então, acabou que a gente teve um jogador a menos aí. Arrascaeta, mito com Cartola, Savarino muito bem, Gerson muito bem. Nosso capitão aqui decepcionou, que foi o Roberto. Cebolinha também jogou ali, sei lá, 10 minutos, entrou no finalzinho ali. O Flamengo realmente ferrou a gente aqui um pouco nesse quesito do ataque, tá? Que o Everton Cebolinha entrou faltando 10 minutos para acabar o jogo. E o nosso reserva de luxo, que era o Juninho, acabou também nem entrando em campo. Isso aí acabou complicando com a gente. Acertamos o Zico Jesus, acertamos o Felipe Luiz aí, tudo mais, 110 pontos. Tranquilo? Agora chega de fala-fala, bora começar aqui com a nossa escalação. Lembrando, estamos no esquema tático 4-3-3, na padrãozinha mesmo, e bora começar aqui pelo nosso ataque animal. Bora lá. Pessoal, minha primeira opção nessa rodada será uma dobrinha do Corinthians, tá? Com o Depay e também o Yuri Alberto aqui, tá? O Corinthians tem um confronto aqui, teoricamente, bem favorito, tá? Contra o Sport, jogando na Neoquímica Arena. E a gente vai com essa dupla aqui que tá trazendo muitos resultados ao Corinthians, que é o Depay e o Yuri Alberto. Os dois jogadores aí são muito participativos, tanto para gols e quanto em assistências, tá? E o Bright White aqui, Bright White não, desculpa, o Depay tem as bolas paradas aqui do Corinthians também, que é muito interessante, bate falta. Pode ser um fator aqui muito importante, beleza? Descendo um pouco mais aqui, galera. Descendo não, na verdade. Temos o Verratti aqui. O Verratti também é uma boa opção, mesmo contra o Flamengo, tá? O Verratti, se não me engano, é o artilheiro do Brasileirão, tá? Tá com 3 gols, né? Isso aí. É um dos artilheiros do Brasileirão. Não, na verdade, é o Arrascaeta. O Arrascaeta tá com 4 gols, se não me engano, tá? Depois vem o Verratti. Então, enfim, o Verratti está disputando essa artilharia. Eu acho que vai ser assim até o final do campeonato. É um baita de jogador. E o Vasco roda em cima do Verratti, tá? Então pode ser uma opção interessante, mesmo aqui jogando contra o Flamengo, que é um adversário bem complicado. O problema aqui dos jogadores que eu coloquei, tanto o Verratti que eu indiquei, é que ele precisa de 15 pontos para começar a valorizar. O Depay precisa de 8,67 e o Roberto precisa de 7,98. São pontuações aí, teoricamente um pouquinho altas para poder sair essa valorização. Cara, mas como eu tô com bastante cartoletas, rapaziada, eu vou focar na pontuação dessa rodada, mas vou passar para vocês também algumas peças também que pode ser mais barato, também interessante para valorizar. E eu vou estar fechando esse ataque aqui com o incrível Hulk Bumbum Granada, tá? Ah, Jota Cartola, o Atlético jogando nada, não sei o que, mas é o Hulk, tá, rapaziada? Mesmo sem gol, vocês podem ver que o Hulk tá com a média de 3,55, sem gol e sem assistência. Na primeira rodada fez 4,30, na segunda 3,60, na terceira 5,60, na quarta que ele já deu uma caída, fez 0,80. Mas, pô, jogador interessantíssimo para a rodada. E eu fecho esse ataque com essas 3 peças aí. Agora, tentando avaliar outros esquemas aqui que pode ser um pouco mais barato e também bom para talvez para valorizar, que não é o caso do Rony. O Rony é bom para pontuar.
pouco mais barato, né? 12 cartoletas, é uma indicação muito boa, gosto dele para essa rodada. Descendo aqui, Ferreirinha, tá, galera? Ó, 10 cartoletas aqui, tá jogando muita bola, tá? Bem interessante para essa rodada também. Descendo um pouco mais aqui, Lúcio Rodrigues, tá? Boa peça também, Fortaleza contra o Ceará. Germancano, galera. Germancano, pra quem não tem tantas cartoletas aí, cara, 8 cartoletinhas, Fluminense contra o Vitória. Boa peça também nessa rodada. Vamos tentar pescar alguém aqui que seja bom para a valorização, que tá bem complicado. Ó, o Marinho talvez seja uma boa opção para valorização. Gosto dele para essa rodada. Tá um pouco complicado aqui ataque e valorização, tá, pessoal? Não vou mentir para vocês, tá? Tá complicado aqui. Cara, eu acho que seria basicamente essas opções aí. Vocês vão ter que investir um pouco mais no ataque e rezar para fazer uma boa pontuação. Aqui a gente tá indo com um ataque aqui feroz, tá? Vamos partir para o sistema defensivo aqui, pelas laterais e depois zagueiros, e depois a gente termina com o meio de campo. O meio de campo tá muito forte, rapaziada. Fica até o final do vídeo para vocês verem. Bora lá. Lateral. Minha primeira opção aqui nessa rodada, pessoal, será ele, Samuel Xavier. Os laterais do Fluminense vem pontuando muito, tá, rapaziada? Tanto o Samuel Xavier quanto o René. Na penúltima rodada, eu coloquei o Samuel Xavier, ele fez 17,30. O René, nessa última, fez 20,50, cara. Ou seja, os laterais do Fluminense estão jogando muita bola. E o confronto é bem favorável para o Fluminense nessa rodada. Fluminense no Maracanã contra o Vitória. Então fica aqui a dica, tá? Samuel Xavier e o René. De momento eu vou estar indo com o Samuel Xavier, que é um jogador um pouco mais ofensivo que o René para essa rodada. Beleza, galera? Gosto muito aqui do Juninho Capixaba, mas tá muito caro e não vou ter cartoletas aí, então a princípio, nesse primeiro esboço, não vou estar indo com ele, mas cara, é uma opção interessante. Tava no meu time na última rodada e cara, fez 20 pontos, um baita de um jogador. Descendo um pouquinho mais aqui, galera, o Ayrton Lucas do Flamengo é uma boa peça, assim como o Wesley também. Os dois laterais do Flamengo são bem interessantes, porque são muito ofensivos, tá? Então pode sim participar de gol, principalmente o Wesley, tá? O Luciano Juba também, cara, começou voando aí esse cartola. Mas, cara, pra dar uma economizada na cartoleta aqui, eu vou estar indo com Enzo Dias do São Paulo contra esse Santos, São Paulo no Morumbi. O Enzo Dias também. ah, Ele começou muito bem as duas primeiras rodadas, né? 7,70, 8 pontos. Inclusive, ele estava no meu time na primeira rodada. E aqui ele vai precisar de 4,10, uma pontuação, talvez um SG seria o suficiente aqui. Seria não, é suficiente para ele valorizar. Então vamos dar uma equilibrada aqui, escolhendo o Enzo Dias, tá? Temos aqui para baixo, né, que pode ser uma opção interessante, o Caio Paulista. Gosto do Caio Paulista. O próprio Natanael, que a gente já escalou aqui, foi bem. E seria, cara, basicamente isso aí, tá? Nossa dupla de lateral ficou com Samuel Xavier e Enzo Dias, do São Paulo. Zagueiros agora. Bora lá. Minha primeira opção nessa rodada será ele, tá, galera? Por enquanto, Gustavo Henrique, muito forte na bola aérea, tá? Pode ser um jogador que participe aí de gol, tá? Na bola aérea. Lembrando, cara, que também tem a opção aqui do SG, tá? O Corinthians, o Sport, é inegável que o Corinthians tem uma chance de segurar SG a mais que os outros clubes aí dos outros confrontos. Porém, não é certeza, como eu sempre falo pra vocês, futebol é uma caixinha de surpresa, não é ciência exata, pode acontecer de tudo. Mas fica aqui a minha recomendação em cima dos zagueiros, dos defensores do Corinthians, tanto Félix Torres quanto o Gustavo Henrique, tá? Outras opções que eu acho interessante aqui é o próprio Pedro Henrique também do Bragantino, que tá jogando muita bola. Ah, Desculpa. Descendo um pouquinho mais aqui, ó, temos o Ignacio do Fluminense também, interessantíssimo para essa rodada, cara. O Ignacio tá jogando muito bem também. Como eu falei para vocês, o Fluminense tem um confronto bem tranquilo, entre aspas, tá? No papel, tranquilo aí para vencer e quem sabe também não saia um SG aqui do Fluminense. Descendo um pouco mais aqui, quais opções que temos? Galera, a princípio, temos aqui ó, o Léo Ortiz e eu vou estar indo com ele para dar uma equilibrada aí no preço do time, que o preço do time tá muito alto, tá? E fica uma boa opção aqui também. O Léo Ortiz é um cara muito bom com a bola no pé, né? Teve uma rodada aí, foi a primeira rodada? Foi a primeira rodada contra o Internacional, que ele deu uma assistência ali pro Juninho. O Juninho acabou perdendo o gol cara a cara. Foi uma baita de uma assistência, né? E no último jogo aí ele não jogou, foi poupado, vai estar descansado aqui para esse confronto. Temos aqui o Júnior Alonso também, que é uma boa opção, me agrada. E o Freitas aqui baratinho, tá? E bom para valorizar aqui do Fluminense contra o Vitória, como eu falei para vocês. Fluminense bem favorito aqui nesse confronto. E seria basicamente isso aqui. Talvez o Santiago Mingo aqui, mas eu ficaria com as outras opções que eu indiquei para vocês, tranquilo?
Vamos definir aqui nosso treinador e nosso goleiro pra gente partir para o meio de campo, que vocês vão ver que vai estar um timaço, tá? Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, cara. Se inscreve no canal, dá essa moral pro canal J Cartola, deixa o like, como eu falei, meta de 100 likes aí. Beleza? Galera, meu treinador para essa rodada será ele, o Renate Gaúcho, tá? Fluminense no Maracanã contra o Vitória. Temos outras opções aqui interessantes também. O próprio Felipe Luiz, só que o Felipe Luiz precisa de bastante para começar a valorizar. 10,90 e tá uma precificação um pouquinho cara aqui, tá? Temos também. Vamos estudar outras possibilidades? O Fernando Seabra pode ser uma opção interessante. O próprio Luiz Beldia, um pouquinho barato aqui, ó. Bem interessante. Também temos o Rogério Ceni, que pode ser uma boa opção. Temos aqui também o Fábio Matias do Juventude. Aqui é para se caso você não tiver cartoleta mesmo. É o técnico do Juventude. Acredito que muita gente vai escalar ele por conta disso. No gol aqui, pessoal, confesso que tô com um pouco de dúvida, tá? Porque eu não sei se minhas cartoletas vão dar, tá? Mas a princípio, como eu preciso dar economizar nessa cartoleta, eu vou estar indo com o Matheus Donelli do Corinthians, tá? Mas temos opções aqui interessantes, tanto para mais baratos quanto mais caros, tá? Mais baratos aqui, talvez aceitável, seria o Gustavo do Juventude, tá? Subindo um pouquinho, temos o Marcos Felipe do Bahia, que é bem interessante. Temos também o Rossi aqui do Flamengo, que pode ser uma boa opção nessa rodada aí, talvez pensando em defesa, já que por contra o Juventude Flamengo de 6-0 aí, e o Rossi quase não trabalhou porque não foi exigido, mas nessa rodada aqui talvez pode ser que o Vasco dê um trabalhinho aí para ele. E aqui já começam as opções um pouquinho mais caras, que são os sonhos da rodada, né, galera? Que seria o Fábio, né, cara, para mim, melhor opção de goleiro para essa rodada. Também teríamos aqui o João Ricardo, né, que seria um jogador que pensando em defesas contra esse Palmeiras, provavelmente vai ser muito exigido. E o João Ricardo sempre é um goleiro que faz bastante defesas, tá? Pra vocês terem ideia, tá com 12 defesas em 4 jogos, ou seja, média de 3 defesas por jogo aí, que seria bem interessante aí, já salvaria a nossa pontuação, beleza? E finalmente chegamos no meio de campo, como eu falei pra vocês que tá, cara, um meio de campo muito forte. Lembrando, galera, é uma rodada muito, muito, muito cara, beleza? Mas bora lá. Eu vou ser direto, tá? Arrascaeta e John Arias aqui vão estar no meu time. Ah, o Arrascaeta precisa de muito para valorizar, o Arias precisa de muito para valorizar. Como eu falei, pessoal, nessa rodada aqui eu vou focar na pontuação. Estou com 100 e vral de cartoleta, 140 cartoletas praticamente aí, 139, ou seja, eu tenho uma gordura aí para poder escalar. Mas se você não pode, eu tô passando outras indicações aqui, como vocês estão vendo. Beleza? Mas a princípio aqui, Arrascaeta jogando muita bola. A princípio é o melhor pontuador até agora do Cartola, né, nessa temporada. Tá com média de 15 pontos por partida, ou seja, cara, muito forte, batendo bola parada, jogando como do lado do centroavante, quase como um falso 9, tá? Então, bem interessante. John Arias aqui, como eu falei também, batedor de pênalti, batedor de bola parada, o motorzinho do time do Fluminense, Fluminense em casa contra esse contra o Vitória, tem tudo aqui para fazer mais uma boa pontuação, tá jogando muito bem, vem de duas ótimas pontuações, inclusive as duas estava na última não tava, né, mas na penúltima tava no meu time que fez 10 pontos cravado aí. Descendo um pouco mais aqui, galera, quem temos de opções interessantes aqui que me agrada? Gustavo Scarpa é uma boa opção, gosto bastante da escolha do Gustavo Scarpa para essa rodada. De La Cruz também muito top para a rodada, gosto dele. Mas eu vou estar finalizando aqui esse meio de campo com o Breno Bidon do Corinthians, tá? Se a gente for buscar aqui a provável escalação, ele está jogando aqui bem centralizado. O Carrillo ele joga um pouquinho mais recuado, o Breno Bidon aqui tá com essa um pouco mais de liberdade para poder flutuar no campo e pode ser que seja o motorzinho do time do Corinthians nessa rodada e quem sabe não dê uma assistência, não faça um golzinho, vou estar fazendo essa aposta no Breno Bidon, sem contar que precisa de pouquinho para começar a valorizar, 3,77 e tá custando 8 cartoletas. A gente coloca um jogador interessante para a rodada e dá uma baixada na precificação e também na questão de valorização. Beleza? Descendo um pouco mais aqui, outras opções, talvez um Everton Ribeiro seja uma boa opção, tá? Ahn, Mais abaixo o próprio Carrillo também, como eu falei para vocês anteriormente. Temos aí também o Mandaka aqui do Juventude, que provavelmente bastante gente vai escalar ele por conta da rodada ser muito cara, ele tá muito baratinho, precisa de pouco para valorizar. Também temos o Lima aqui do Fluminense, ó. Não tá sendo um bom pontuador, tá? Mas é um cara interessante para rodada por causa do confronto. Então eu ficaria de olho nele aqui também, se caso não tivesse cartoletas. Eu acho que seria basicamente, galera, isso aí mesmo, tá? Tem bastante opção
e é assim que a gente vai aqui. Como vocês puderam ver, time custando 133 cartoletas, ou seja, um time bem caro, mas vamos ver aí. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa pontuação, lembrando que é o primeiro esboço. Segue a gente no Instagram, tá? Que a gente vai postar o time lá atualizado, beleza? Meu capitão para a rodada aqui, galera, será ele, Yuri Alberto, tá? E meu reserva de luxo até o momento será ele, o Germancano. E assim a gente finaliza o nosso time aqui. Lembrando que o banco deixa para escalar depois. Time muito caro, time muito competitivo, com promessa de boas pontuações. Tomara que dê certo. E eu agradeço a presença de vocês. Não se esqueçam da inscrição, do like e do comentário. Tamo junto, abraços, fui. Até o próximo vídeo, até a próxima live.